ser policial não é você estar usando uniforme. Você tem que ter atitude de policial. Você tem que ter capacidade de diligenciar. Você tem que estar buscando o vagabundo como se fosse rato. Tinha uma determinada guarnição, quando entrava de serviço, todos os delinquentes fugiam da favela. Vagabundo ocupa, por exemplo, em Jacarepaguá, em alguns locais, vagabundo utiliza fuzil em esquinas, com asfalto. Não é no interior de favela. Esses locais não tem radiopatrulha, não tem patamo, não tem nada. Eu acho que para comandar, para você ser um gestor, você tem que ter algum dom e vontade para poder exercer aquele trabalho, se comprometer com os resultados daquele trabalho e estar pronto para se desgastar, para cima e para baixo. Agora, o cara não quer se desgastar, nem para cima nem para baixo, quer ficar naquele modelo tradicional de funcionário público. Uma mesa de escritório, senta, levanta, uma cadeirinha, senta, levanta, eu sou o comandante, eu sou o delegado, senta, levanta, senta, levanta. E o que foi produzido, o que foi feito? Nada. Eu estou dando esses exemplos, mas nós temos diversos outros. Quando a gente olha para o lado, a gente vê esse estado de coisas. É claro que eu atribuo essa responsabilidade à DPF 635. E agora, a gente pode ter tido gestão comprometida em algum momento. Podemos ter tido. Antes até da DPF 635. Podemos ter tido. Eu não excluo essas responsabilidades, não. Eu só digo o seguinte, as minhas unidades sempre foram as melhores. E não era eu que dizia que era. Os meus comandantes, que foram diversos, que atribuíam valores que eram melhores. E melhor de que maneira? Em número de flagrantes, em redução da violência, coisa desse tipo. Mas eu tinha disposição para trabalhar, para cobrar para baixo e responder para cima. Não? Sim. A estrutura de polícia hoje do Rio de Janeiro, né? A gente fica aqui, cara, tentando vislumbrar uma solução, né? Primeiro, como moradores, né? Segundo, os reflexos que o Rio de Janeiro produz para o Brasil, né? Então nós temos dificuldade legislativa, jurídica, mas também nós temos dificuldades executivas, né? De operação mesmo, de você, enquanto fazer o máximo que você tem à sua disposição, né? Que é o que você acabou de citar. Quando você tem, né, uma tropa, seja policial, né, polícia civil, polícia militar, polícia penal, dentro de um estado igual o Rio de Janeiro, que está tudo contando a favor da criminalidade, né? Seja a parte territorial, seja a parte de terceiro setor, as ONGs, a jurídica, e aí você ainda não faz 100% do que você poderia fazer, você está, por omissão, ou por covardia, ou por comprometimento, né? Porque tem muito dinheiro dentro desse combo Rio de Janeiro. Dinheiro para produzir, como o senhor citou, Tratado da Maré. Chama de você, tá bom. Favor. Tô te chamando de senhor, já tem 2 horas, só fala agora. Tu me Já cansei. Tá bom. Então, ô príncipe, você tem muito dinheiro em jogo para manter essa estrutura, seja com todos os braços possíveis, né? Vamos rachar isso aí e começar a vislumbrar uma esperança de mudança. Bom, eu falei lá no início que eu vejo o Rio de Janeiro como uma cidade em que, quando a gente não tiver mais atividades, não tivermos mais economia, não tivermos mais turismo, não tivermos mais primeiro, segundo setor, acabou a cidade. Vai ser tráfico de drogas apenas. E chega um ponto que a população não tem mais recursos e até o tráfico de drogas vai morrer. Isso. Bom, nós temos uma estrutura, como você citou, as forças policiais do Estado. Elas têm que ser utilizadas para produzirem o resultado que se espera. A polícia civil, a polícia repressiva, ela, depois do delito, ela vai apurar os fatos, prender e conduzir à justiça. A polícia militar, polícia de preservação da ordem pública, policiamento ostensivo. As duas, elas se completam, e as duas, elas já há bastante tempo que têm as suas e exercem as suas autonomias. Agora, não pode ser um exercício restrito, como tem hoje. O exercício restrito gera esse tipo de coisa. Por exemplo,
Um conhecido meu, ele tem uma atividade com um caminhão de entrega de... transporte de cargas, essas coisas todas. Ele vai lá no Complexo do Alemão, e no Complexo do Alemão ele foi recebido por diversos camaradas que, segundo ele, uma grande parte eram paraenses, ali em atividade. Eu não sei nem se a atividade deles naquele momento era a atividade de recepcionistas, não sei, mas estavam ali. Nós sabemos que hoje tem diversas lideranças de outras facções, família do Norte, de outros locais, que vêm para o Rio de Janeiro, porque lá eles são combatidos. Aí vêm para o Rio de Janeiro para se homenagearem. Daqui de dentro, comandam as suas estruturas lá e aqui pagam uma taxa para proteção. Porque o Rio de Janeiro, com a DPF, volta a dizer, da famigerada DPF 635, os caras têm proteção. É como se fosse um forte protetor. E ele não vem sozinho. Ele traz o bonde dele, os seguranças próprios, traz mais equipamento, ele paga a taxa, mas ele fortalece aquela estrutura, né? Exatamente. É como se fosse um condomínio. Exatamente. Né? É um condomínio liderado pelos cariocas, né? Pelos como se fosse um locais. Condomínio logístico. Isso. Né? E aí, toda a movimentação de interesse lá do estado dele que ele comanda, ele traz a parte da estrutura que é necessária para ele, como liderança, estar seguro. E aí, quando você vai operar num complexo de favela, você vai esbarrar com a força local e com a força de mais um X estados que estão ali dentro. Exatamente. O que aumenta ainda mais a capacidade de dinheiro, de armamento de soldado. Não, de tudo. Por exemplo, as ações do governo federal que quiseram... É tudo questão política, né? Quiseram submeter a Força Nacional em alguns momentos aqui no Rio de Janeiro. Coitado dos policiais da Força Nacional. Porque, embora sejam policiais militares, tem bombeiros militares, não sei se tem policiais civis, não sei se tem polícia penal também. Mas o camarada, ele sai lá do Maranhão, da Bahia... dependendo, vem aqui no Rio de Janeiro, a Bahia já não está tão assim, já está começando a querer parecer com o Rio de Janeiro. Salvador está muito ruim. O camarada encontra uma situação completamente diferente. É completamente diferente. E o camarada, hoje ele está no Maranhão, depois está numa ação pela Força Nacional no Amazonas. As ocorrências aqui, ele vai ter que vir aqui para poder tratar essas questões. Muitas das vezes, prisão em flagrante, ele tem que estar... durante o processo, nas diversas instruções, ele tem que estar presente, né? Eu não sei se admitiria-se uma videoconferência nesse momento. Não sei, não estou atualizado o suficiente. Mas ele não quer se meter. É como se... Olha, fica vocês dois aqui, mas não se mete. Já está tudo acertado. Na minha opinião, eu sou descrente com esse tipo de coisa que se estabelece por aí. Já está tudo acertado. A gente não vê prisão de ninguém. Isso. A Força Nacional já prendeu alguém? Apreendeu alguma arma? Eu ainda não tomei conhecimento disso. Ela nem vem com a função do patrulhamento. Eu não estou querendo desacreditar aqueles profissionais. E nem a estrutura, que eu acho válida. Mas ser empregado dessa maneira, eles serem empregados dessa maneira, é ineficiente, é ineficaz. Não é para ser. Você tem que colocar ali o policial militar aqui do Rio de Janeiro, que o camarada está acostumado com aquele ambiente, com a relação com aquelas pessoas, já está acostumado. Não vai se intimidar. Esse pessoal eles vêm assombrados. Pô, Rio de Janeiro, favela, cansam de ver vagabundos armados para tudo quanto é lado. Eu não vou ficar bancando isso aqui. Eu com uma dupla aqui, eu com umas 3, 4, não dá para bancar sozinho. Né? Então, bota 3, 4 PMs, que os PMs aqui do Rio, eles bancam. Mas os caras não têm essa experiência. E a questão de tradição, do nascedouro. O policial militar no Rio, ele desde recruta já está vivendo esse tipo de coisa. Quando chega a uma idade mais madura, ele tira de letra. É claro que esse negócio de tirar de letra é relativo também. Ele tem receio, mas ele não é pelo receio que ele vai deixar de operar nesses locais. Muitos outros não estão acostumados, uma cultura completamente diferente, ficam assombrados quando chegam aqui, né? O Príncipe, olha só, cara, tanto a Força Nacional quanto a PM, ela tá numa situação hoje onde o policial ali, o CPF,
ele acaba tendo que tomar a decisão de não agir. Porque o próprio Estado, né, e seja a Secretaria Nacional de Segurança Pública ou a própria Secretaria de Segurança Pública aqui no Rio, ele coloca um policial ali incapaz de produzir. Porque assim, se você é um cara que você não conhece aquele terreno e você é da Força Nacional e a sua atribuição é só passar ao redor da favela, você não tem condições de adentrar ali para produzir um resultado porque você não conhece e provavelmente você vai ser morto, né? Ou então o cara de UPP que está dentro de uma favela. Hoje, em 2025, né, passada lá os anos, né, de glória da UPP, né, se é que de fato teve em algum momento, se não foi só uma maquiagem política, mas a UPP, hoje você ainda tem bases de UPP e provavelmente aqueles policiais estão acuados e sem capacidade de produzir resultados. Porque o policial de UPP hoje não tem um número efetivo, né? A gente não tem resultados, né, entregues, assim, de vulto. E a criminalidade que outrora eles saíram daquele terreno e se espalharam pelo Rio de Janeiro, hoje eles concentram e vão formando cada vez mais complexo e recebendo esses traficantes de outro estado. Como que nós vamos acreditar que a UPP da Fazendinha, ou a UPP do Lins, ou a UPP de qualquer outra região dessa, está em condições de realmente ser uma unidade de polícia pacificadora? Me parece que eles estão sem capacidade operativa, né, para produzir resultado. As UPPs, como foram criadas, não era uma ideia nova, porque anteriormente já foi PPC, Posto de Policiamento Comunitário, teve um outro nomezinho, G alguma coisa, Grupamento não tem que lá, de Atividades Especiais, já teve o nome de DPO, Destacamento de Policiamento Ostensivo. Eu, quando me formei e fui servir no 22º Batalhão, que era em Benfica, não é o atual 22º, é o anterior. Eu vou fazer uma citação a um DPO da Nova Holanda. Lá tinham 5 policiais, a guarnição. Tinha uma determinada guarnição, quando entrava de serviço, todos os delinquentes fugiam da favela. Todos fugiam. Mais ou menos eu estou querendo dizer o seguinte: ser policial não é você estar usando uniforme. Você tem que ter atitude de policial. Você tem que ter capacidade de diligenciar. Você tem que estar buscando o vagabundo como se fosse rato. Então, a guarnição, eu lembro até do nome dos policiais. Eu vou arriscar citar alguns aqui, porque eu lembro, talvez eu não lembre de todos aqui, e se for o caso, me perdoem pelo tempo, a idade, eu vou esquecendo. Então, na Nova Holanda, vamos imaginar que fosse o Soldado Gomes, Sargento, eu acho que era o Sargento Alves, e alguns outros, cabos e soldados. Eu fazendo referência ao Gomes, eu estou fazendo referência a toda essa guarnição. Todos os vagabundos da Nova Holanda partiam para o Parque União, porque na Nova Holanda não tinha isso. Os caras tinham atitude. Os camaradas patrulhavam a noite toda. E se encontrasse vagabundo, está preso. E se resistir à prisão, vai ser neutralizado. Quando usa arma, é para matar alguém. Ou matam os iguais, ou vai matar a população, o cidadão, e vai matar o policial. Então é isso. Então quando eu falo que é para ser neutralizado se tiver armado, é nesse sentido. Bem, falando do 22º Batalhão, esses camaradas tinham atitude. Eu fui acostumado a trabalhar em unidades onde eu via naquele modelo antigo policiais com atitude. Então, o policial que tem atitude não é só o policial que veste o uniforme, ele está ali para tudo. Até mesmo doar o seu sangue para defender pessoas que sequer conhece. Quando acionam e pedem um auxílio. A Força Nacional, ela tem um outro sentido. Ela não está... Ela vem... O que eu vejo que nós deveríamos fazer para poder começar a dar uma guinada? Vou falar para o presidente agora da República, presidente Lula. Eu acho até que ele não vai cumprir isso daí, porque ele já falou que não utilizaria GLO para prender os meninos. Ele já falou isso. Mas do jeito que nós estamos hoje,
a Polícia Militar perdeu muito efetivo. Nós teríamos que ter uma grande GLO aqui no Rio de Janeiro e que as Forças Armadas utilizassem apenas os seus efetivos, a sua estrutura, para fazer cerco e contenção nesses locais. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as unidades de operações especiais das Forças Armadas, que têm mais capacidade de manobra e técnica, tropas profissionais, portanto, fariam as incursões. Porque a gente precisa prender esses camaradas. Se não fizermos isso, esse estado de coisas não muda. E o Rio de Janeiro vai morrer. Nós vamos perder o Rio de Janeiro, que já foi capital da República, já teve aqui, sediou a corte do Império do Brasil. Nós vamos perder para o tráfico de drogas. Imagino Dom Pedro I, II, vendo esse estado de coisas, está apontando um dedo em riste para baixo, chamando todo mundo de incompetente. Então nós teríamos que ter uma grande GLO. E assim nós conseguiríamos, através de cerco, isolamento, contenção, manter esse estado de coisas e as forças policiais atuando. Aí sim, vamos conseguir começar. Bota aí 1 ano e meio para 2 anos. Vamos começar a mudar esse quadro. Do contrário, não faremos, porque ao longo do período, a quantidade de delinquentes e a sua estrutura econômica e logística já cresceu tanto que eu não sei mais se a estrutura estatal ainda é competente para fazer frente. Imagina isso. Eu já não sei mais. Me parece que não. Fazendo uma conta bem simples aí, se a gente pegar o efetivo da polícia, que é um dado público, né? O efetivo aproximado, considerar as pessoas, a parte do efetivo que está na função administrativa, que é necessária, senão a máquina para. Se você considerar uma parte do efetivo que está alocado em outros poderes, né? Na justiça, por exemplo, né? Na justiça eleitoral, tem muitos policiais que estão alocados em outros setores. Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta de estar no chão de fábrica, lá na rua. Isso. O camarada entra no serviço público, eu estou dizendo, tem alguns policiais, lamentavelmente é assim, pô. Embora seja necessário, mas tem muita gente que não quer mais ficar naquela bola dividida. Então, se você pegar o cara que está no Tribunal de Contas, então, todo esse efetivo, deixar só o efetivo operante, seja a radiopatrulha, seja destacamento, seja o GAT, seja a tropa especializada, e considerar também o turno, né? Porque a polícia trabalha no regime de revezamento. Então, se você colocar o efetivo disponível, né, na rua, isso não chega nem perto do efetivo que está homicidiado nas comunidades. Claro. E veja só, o vagabundo ocupa o espaço onde a polícia não está ocupando. Então eu fiz, há uns minutos atrás, uma citação de vagabundos armados com fuzis, andando em motocicletas, em zona urbana, Jacarepaguá. Você vai ter isso em Bom Sucesso, vai ter isso em Olaria, em alguns locais. Mas por quê? Porque a polícia não está ocupando aquele espaço, ou por deficiência logística, ou por deficiência de recursos humanos. Nós já tivemos 45 mil homens, até no governo Cabral. Não temos mais. Nós estamos num regime de recuperação fiscal. Não está tendo concurso público. Ou então é aquela promessa, vamos fazer isso e aquilo. Então nós estamos perdendo efetivo, diariamente se perde efetivo. E não temos condições de recompletar esse efetivo. Então só uma GLO teria que ser por baixo. A GLO tudo teria começado numa GLO com ações combinadas com as forças de segurança do Estado. Aí a gente consegue, em 1 ano e meio, 2 anos, modificar esse quadro. Do contrário, não. Aí nós precisamos ainda das estruturas municipais, o município fazer aquela faxina que precisa ser feita naqueles logradouros públicos. Eu estou falando aqui, mas muita gente sabe, eu estou falando aqui da São Miguel, mas quem passa na São Miguel vai fazer uma referência à Invernada Magalhães, no Lins de Vasconcelos e outras ruas que estão entupidas
entupidas de lixo e estruturas que vão sendo colocadas, carros que são cortados, carcaça de carro para tudo quanto é lugar. Você olha, parece que aquilo ali é um vazadouro de lixo. Tá entendendo? E por que o município não vai retirar isso? Aquelas pessoas não pagam IPTU, aquelas pessoas não pagam cota de iluminação pública. Então é um desleixo total dos nossos gestores e atribuem apenas responsabilidade praticamente à estrutura às forças de segurança do Estado. Essas forças de segurança têm uma missão, ela tem uma atenção pontual mais específica. Agora, os outros órgãos têm que chegar para poder compor isso daí. Nesse momento atual, volto a falar, se algum dia o nosso digníssimo presidente quiser ajudar o Rio de Janeiro para mudar, ou então o nosso governador, requer a governador, ao presidente uma GLO imediata no estado do Rio de Janeiro. E cobre também do prefeito a ação nesses locais que eu citei aqui, para que ele, paulatinamente, acompanhe essa transformação do estado. O que nós precisamos é transformar o Rio de Janeiro, que está uma bagunça, está uma porcaria isso daqui. Eu já fui assaltado algumas vezes, né? E todas elas... Porque o assalto... O delinquente, ele é solerte e traiçoeiro. Ele está te observando, ele vem se aproximando e chega num determinado momento que ele te envolve. É como se fosse uma cobra, que eles são cobras. Inclusive tem muita gente lá em cima que fica colecionando cobra embaixo do braço. Mas um dia essas cobras vão picar. Cuidado. Lá no 1172. Sim. Um belo dia... Coisas que eu estou lembrando, né? Um belo dia eu vinha trafegando na Washington Luiz, uma segunda-feira à noite, 22 horas. Isso em 2001, por aí. E nessa época eu era subcomandante do BOPE, já era subcomandante, e lia todo dia as resenhas policiais. E sabia que naquela região tinha aquele tipo de roubo onde um carro aborda o outro na estrada ou na subida da serra, os delinquentes pegam as vítimas, levam até a Zona Sul ou qualquer local assim, nos caixas eletrônicos, porque naquela época o caixa eletrônico ainda fazia saques durante a madrugada sem limite, né? E aconteceu, uma semana antes dessa minha ocorrência, com um casal recém-casado que estavam indo para Petrópolis. Foram levados para o Leblon, Ipanema, por ali, e fizeram saques. Então, eu estava entrando de férias, estava levando um M4, que a unidade possuía, comprado com o nosso secretário de Segurança Pública, um dos melhores que eu vi até hoje, Garotinho, e depois, se for o caso, eu até espraio a conversa, por que eu estou dizendo que foi um dos melhores. E na época, a PM tinha uma munição soft point no calibre 5.56, e que vira e mexe, nós tínhamos incidentes de tiro onde o projetil pegava no alvo, mesmo no alvo de papel, o alvo metálico, de lado, por um fato muito específico. Eu não vou aqui comentar para não tirar a atenção do relato e ter que falar sobre questões técnicas, a não ser que alguém aí queira saber. Conclui, no final a gente fala. Tá bom. Então, a munição era soft point e nós tínhamos muitos relatos das nossas companhias de operações reclamando do fuzil 5.56. Eu falei, não pode ser, porque, o americano utilizou esse fuzil, o AR-15 e o 5.56 em diversas operações. Será que eles encontraram esse problema e continuam até hoje utilizando a mesma arma? Aí eu estava subindo para Petrópolis, estava entrando de férias, no dia seguinte eu iria naquele stand que tem de tiro em Petrópolis para poder experimentar aquela arma mais calma. Embora a PM tivesse diversos stands, mas os stands estavam sendo utilizados nas diversas necessidades, né? Então eu não queria ficar perdendo tempo, não queria perder tempo. Aí de repente, vou resumir agora a história, começo a observar que eu vinha sendo acompanhado por um carro, eu estava com um fuzil do lado e uma pistola, que era minha, na mão. Eu andando a 80 km por hora, ouvindo música e vendo aquele carro se aproximar gradativamente de mim. Eu falei assim,
É como se ele quisesse parar janela com janela para perguntar se eu tinha isqueiro para acender o cigarro. Tem fogo aí? Tem fogo aí. Tu respondeu. Aí os camaradas vieram, eu estou acompanhando pelo retrovisor, mas fingindo que eu estava assim, desatento, já com a arma na mão. E quando eles emparelharam, quem estava do lado do carona já anunciou assalto. Mas da seguinte maneira: polícia, perdeu. Oi, pô. Polícia perdeu não combina na mesma frase, né? Polícia perdeu, foi porra. Talvez se eu fosse aspas, um qualquer do povo, poderia acreditar. E talvez eles mesmos, porque tinha relato deles especificamente, eles estavam até numa Uno prata, era esse carro exatamente que tinha praticado o assalto, que foi referência numa semana anterior. E eu olhei assim, o carro não é de polícia, tinham 4 pessoas dentro, o meu carro era mais novo do que esse carro. Eu dei uma catucada no freio, automaticamente ele entra na minha frente, né? Cada um na sua faixa de rodagem, né? De rolamento. E eu passei fogo nos 4. Passei fogo, eu fui freando, e eles freando também. E eu não entendia por que os caras estão recebendo tiro e estão freando também, né? Será que é para receber mais tiro? Aí tinha um M4 ali pronto. Ainda tinha um M4 ali do lado. Aí eu parei dentro da minha faixa de rolamento, ele parou meio atravessado, eu troquei o carregador da minha pistola, aí foram mais 15 tiros em cima deles. Bom, isso aí, eu não vou perder tempo relatando o restante da ocorrência. Isso foi o fato. Não se preocupe. Que foi pode relatar que o porquê a gente gosta, o público gosta também. Tá bom. Primeiro, meu questionamento na hora é assim, porra, se eu estou fazendo tiro nos caras, por que eles estão freando? Teoricamente deveriam acelerar. Aí depois, ao final, é que eu fui entender, fazendo uma análise do veículo. Os camaradas, aí eu fiquei sem munição da minha pistola, só estava com a munição do fuzil e já tinha dado 30 tiros nos caras, né? 30 dividido por 4? Dá 7 para cada um. 28, né? Mas vai ter um idiota que vai falar assim, isso excesso é o cacete, porra. O pessoal do chat gostou muito, fica tranquilo. Não, excesso é o cacete. Sabe por que eu digo que é o cacete, o excesso? Não é porque eu estou tomando aqui um whiskyzinho, não, eu sempre falei isso. Muitas das vezes você faz disparo no delinquente, o delinquente não cai. É como se fosse o seguinte, olha, não perdeu pressão suficiente, não parece uma Harley Davidson velha vazando óleo e a perda de pressão faz com que ele vá ao solo, o camarada está de pé ainda fazendo tiro em você. Não, eu só posso fazer 2 disparos. Tecnicamente, teoricamente, como nós acreditamos aqui no Brasil. O engraçado é que na América do Norte não tem isso. A vida do policial é importante para aquela comunidade, para aquele condado. Até porque eu falei, uma rádio patrulha não anda com um policial só. Mas não foi serviço? Não importa. Não foi em serviço, foi fora do serviço, mas no dia seguinte eu estou no serviço. E o princípio é o mesmo. A comunidade precisa de mim. Eu fui treinado, eu tenho uma quantidade de tempo que me torna experiente. Isso tem valor para a nossa sociedade. Ela pode não saber, ou os nossos administradores podem não perceber, mas temos valor nesse aspecto. Então, você era a lógica é o seguinte: mantenha-se vivo. Em confronto mantenha-se vivo. É preferível você estar dentro dessa lógica idiota de excesso do que estar a 7 palmos embaixo da terra. Como ele só fez 2 disparos e o delinquente não tem acesso, porque o delinquente não tem residência fixa, o delinquente não tem emprego certo, o delinquente é delinquente, animal, irracional. E ele vai te fazer disparo até você cair. E quando você cair, ainda vai dar mais 3, 4, 5 tiros na tua cabeça. É dessa maneira. Entenderam, meus amigos? É dessa maneira. Não aguento. Eu não suporto o ser idiota. O ser idiota, que é um misto de incompetente com inábil, é que dá o ser idiota, né? O cara não conhece nada e fica querendo discutir questão acesso culposo. Não ouvi falar e aprendi nos bancos escolares. Sim. Mas não vai lá para o terreno para se submeter. Não vai. Alguns vão e estão do nosso lado. Muitos não vão.
Bem, E aí você estava confrontando com 4 caras. e eu estava com 4 armados. Eu apenas fui talvez mais malicioso e mais hábil no sentido de já estar prevendo um assalto, prevendo uma abordagem e utilizei a minha estratégia. Qual é? Pisando no freio, que eles não esperam que eu vou pisar naquele momento. O carro deles passa um pouco à frente, o camarada, eu fico fora da linha de tiro dele, mas eles não ficam fora da minha linha de tiro, porque eu passo fogo neles. Aí, para resumir a história, eram 4 camaradas, aí eu fiz contato com a sala de operações do 15º Batalhão para pedir apoio. O carro saiu devagarzinho, como se fosse, sabe, aquele cara manco, o carro manco, tipo, levanta um lado, eu tô baixo, eu tô fundo, mais ou menos isso aí. Você deu destaque que continuava freando, né? Que te chamou a atenção. Exatamente. Por quê? Por quê? Porque depois analisando, os caras foram presos, 2 estavam... Você conseguiu acertar? Eu acertei, mas 2 ficaram num posto de saúde, num posto de saúde, acho que Parada Modelo. Eles foram para lá, buscaram, eu já conhecia aquela região porque eles atuavam ali. Eles foram para Parada Modelo, o destacamento, tinha um destacamento mais à frente do 15º Batalhão, eu sabia, porque de vez em quando eu passava ali, fui até eles e pedi um apoio, isso já era, sei lá, 10h30, 11 horas da noite. Aí o sargento do destacamento botou a tropa dele perfilada, embarcaram no patamo, vamos lá pela referência, se tem gente baleada, devem estar em tal local. Policiais são malandros, né? Chegamos na frente do posto de saúde, tinham 2 deles passando como se fossem transeuntes comuns, os policiais já foram em cima, seguraram, afundada a suspeita, meu irmão. Tá vendo, nossos magnânimos? É afundada a suspeita que deve prevalecer no serviço policial. Quem sabe disso somos nós. E nós devemos estar alheios a esse entendimento que não serve de nada, não serve para nada na nossa sociedade. Os policiais foram em cima deles e outros entraram no posto de saúde, verificaram que tinham outros 2 sendo atendidos e ali já foram feitas as prisões. Fomos até o carro, encontramos as armas. O carro estava numa ruazinha lateral, na frente de uma casa que tinha um portãozinho com um telhadinho, as armas estavam ali, esconderam, né? Para depois irem lá buscar. Se ninguém percebesse, estava safo. Cada um com o seu prejuízo. Esses 2, um deles era o motorista. O motorista tinha levado um tiro no nariz. E que possivelmente pode ter sido o primeiro. Eu analisei depois, era um Fiat Uno, tem aquele vidro grande traseiro, e estava exatamente. Mas por que você acha que o tiro no nariz poderia ter feito com que ele freasse? Porque no banco dele, motorista, tinham mais 2 impactos. Perfuraram o banco, o encosto do banco, e ele não tinha tiro nas costas. Tá certo? Então ele levou o primeiro tiro no nariz, abaixou a cabeça e se enrolou ali e foi freando o carro. E uma gritaria no carro danada. Os 2 que estavam atrás, eles levaram tiros. Os 2 que estavam atrás, vamos imaginar, eram 4. O lado direito do carro, que foi mais impactado. Esses 2 foram internados ali, depois socorridos para o hospital que tem ali entre Caxias e Magé. Tem um nome específico. O cara que estava atrás do motorista, ele estava com um tiro na mão e o outro no quadril. E ele e o motorista estavam passando na frente do hospital. À noite, os policiais foram em cima dele pela fundada suspeita, mas não porque tivessem visto vestígio de sangue ou das lesões. Está entendendo? Bom, o fato é que todos eles foram presos. Então eles continuaram no carro, né? Você deu os 30 disparos e eles seguiram. Eu fiquei aguardando o apoio da Rádio Patrulha e daquele setor do 15º. Como não apareceu dentro de um período, eu lembrei que tinha à frente um destacamento. Eu falei, vou lá para nós buscarmos reforço, porque eu já, naquela hora, eu só estava com o fuzil na mão. E o fuzil, teoricamente, eu já tinha reclamações, e para isso que eu levei o fuzil, que eu estava entrando de férias, ia me hospedar em Petrópolis e dia seguinte no estande de tiro lá de Petrópolis para poder verificar que tipo de incidente era aquele que estava sendo
acusado pelas nossas companhias de serviço, né? E você teve uma bela oportunidade de testar o fuzil, mas não chegou a usar, né? Para você ver. Porque preferiu... Você também não poderia comprometer o combate, né? Além da pistola estar em mais fácil acesso, né? A pistola já estava na mão, né? Sim, E eu poderia fazer tiro de dentro do carro. sim, Eu sou bom nesse negócio, fazer tiro de dentro do carro. sim. E aí fez a recarga e não foi necessário utilizar o M4. Não foi necessário, porque o carro já saiu torto, né? Sim, então, pô, confrontou com 4 e se manteve vivo. Me mantive vivo, 4 presos, 2 morreram depois. Sim, Os 2 que estavam do lado direito, porque eles levaram uma carga extra. Porque para a munição chegar no motorista ou chegar naquele que estava antes do motorista, tinha que passar pela primeira barreira. E a barreira eram esses 2, né? E, lamentavelmente. Ninguém mandou sentar em lugar errado dentro do carro. e ninguém mandou ter ido para empreitada criminosa, né? Empreitada criminosa. E que a gente sabe que o resultado seria totalmente diferente se não fosse alguém preparado e pronto para agir. E se eu não estivesse armado, por exemplo, como um qualquer do povo, seria submetido àquele constrangimento todo, carregado lá para esses bairros da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, com cartão de crédito e retira isso, retira aquilo. Se eu não morresse no caminho, Sim. eu poderia esboçar uma reação qualquer, involuntária, e eles me matarem. Ou Não gostaram da minha cara, porque são assim. Não, eu não gostei da sua cara, vou te matar. ter sido identificado como policial e ter morrido da pior forma possível como um porco lá. Gritando. Exatamente. Exatamente. E é dessa maneira que eu não vou, meu amigo. Dessa maneira eu já, assim, elegi o meu tipo de morte, que eu gostaria. Numa mesa, bebendo com os amigos. É a melhor forma. Que a morte não venha hoje, tá? Então,